Olha, uma das questões importantes também que nós estamos acompanhando com detalhes é as mudanças que devem ocorrer para a eleição do ano que vem. Não é? Nós convidamos aqui a advogada, a doutora Karina Cufa, que é membro e fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e professora também do IDP aqui de São Paulo, e ela gentilmente está aqui conosco. Karina, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Bem-vinda aqui ao Jornal da Record. Muito obrigado. Karina, a gente falou ali do mandrake. Que o mandrake fazia assim, as coisas apareciam. Eu acho que nós temos 513 mandrakes lá na Câmara dos Deputados. Vamos fazer assim e vai aparecer o financiamento público de campanha. Qual é a avaliação que você faz disso? O financiamento público de campanha, da forma que está sendo proposta, nos preocupa bastante. Porque nós estamos falando de 3,6 bilhões de reais. Em 2012, foi destinado do orçamento, isso a gente está falando de dinheiro público, não está falando de dinheiro privado ou recursos próprios dos candidatos. Em 2012, foi destinado da União, dinheiro público, para as campanhas, para os partidos, menos de 300 mil reais. E agora estamos falando de 3,6 bilhões. É muito dinheiro. E isso acabou demandando como necessário, porque acabaram com o financiamento de empresas. Né? Então, se bravava muito que é um absurdo ter financiamento de empresa nas campanhas políticas, vamos acabar com o financiamento de empresas. E aí percebeu que não se faz campanha sem dinheiro e tinha que buscar o dinheiro em algum lugar. Aí tiveram a brilhante ideia, vamos pegar do orçamento público. E aí geram vários problemas, né? Então, se a gente for ver bem a fundo, o problema não é o financiamento de empresas. As empresas poderiam fazer doações de forma em valores nominais, né? Tem um teto, obviamente, que não pode simplesmente abrir o financiamento das empresas sem qualquer limite, então tem uma limitação. Mas por que é importante que esse financiamento seja permitido? Quando ele é permitido, ele possibilita que o Ministério Público e todos os órgãos de controle, inclusive o TSE, que fiscaliza as contas, veja quanto foi destinado, quem destinou e se, porventura, aquela empresa que destinou determinado recurso recebeu isso posteriormente. Agora, e se eu mandar uma grana no Caixa 2? Então, o Caixa 2, como que é mais fácil ter Caixa 2? Quando proíbe, tudo que é proibido, se dá um jeitinho de fazer. Aquela velha história, né, dos nossos pais, quando os pais falam, não pode. A gente nem sempre obedecia, mas fazia escondido. Então, é mais ou menos essa regra, ainda mais envolvendo política. Então, quando se fala para os candidatos partidos, olha, não pode ter financiamento de empresa. Eu não acredito que o financiamento de empresa simplesmente suma. Vai ter situações que a empresa vai doar por fora. Então, mas as empresas, depois dessa Lava Jato, elas não estão mais, como se diz assim, preocupadas? Ficaram mais em colocar grana na campanha, que pode, enfim, o pessoal fazer uma fiscalização? Ficaram mais receosas, porque com delação, né, a delação vem do amigo, premiada, não vem do inimigo, porque o inimigo não sabe nada da sua vida. Mas, de outro lado, falar que, olha, acabou a corrupção, isso eu acho que é muito utopia. Agora, o que seria necessário fazer para uma campanha política não ser tão cara? Nós demos aqui uma notícia dizendo que na França custa 150 mil reais uma campanha para deputado federal. Na França, 150 mil reais. Quer dizer, como é que aqui custa, sei lá, milhões para se eleger um deputado federal? Aí é aquela pergunta que todo mundo faz. Os 4 anos ele não vai receber o salário de volta do que ele gastou. Tem alguma coisa aí que não está... Realmente os números não batem, né? Se for analisar pelo salário de deputado, realmente aquele gasto em campanha não tem condições. Mas, infelizmente, no Brasil, uma campanha política é muito cara, né? E aí eu preciso Mas é caro por quê? Porque eu tenho que contratar cabos eleitorais para comprar votos para mim? Muitas vezes é isso que acontece. É isso que acontece, quer dizer, eu compro os votos. O que acaba encarecendo são as pessoas que trabalham na equipe. Como a gente viu na Lava Jato também, os valores despendidos com publicidade são valores altíssimos. Então, mas a única publicidade é a televisão e a cadeia nacional de rádio e televisão, não é isso? Tem ainda a publicidade... Você paga nos jornais, por exemplo, com anúncios, etc. Revistas. O santinho ainda é permitido. Enfim, tem algumas situações, né? Não tem mais outdoor, né? Outdoor é um custo altíssimo, acabou com o outdoor. Só que eu vejo um problema aí também de se limitar à propaganda. Querendo ou não, a propaganda é um meio hábil que o eleitor
ver os seus candidatos. Claro. Conforme a gente vai inibindo a propaganda, o eleitor ele não acaba não conhecendo e ele vai votar em quem? Mas, Karina, quem aparece agora na TV com as redes sociais, não precisa mais inibir propaganda. Uma observação só em relação às redes sociais. Alguém dançou aquela sarrada aí no final de semana, um político, e em 24 horas ele teve 108 mil viewers. Sem dúvida. 108 mil, como é que você alcança 108 mil pessoas assim? Pois é, as redes sociais hoje, assim, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta extraordinária, é muito usada em campanha política, ela, sem dúvida nenhuma, é eficiente, mas a gente tem que também considerar aquela parcela de pessoas que não têm redes sociais ou que não têm celular, né? Tem pessoas, se a gente vai para os rincões aí do Brasil, a gente vê determinadas regiões que não têm acesso à informação e essas pessoas precisam, de alguma forma, receber a propaganda eleitoral. Então, querendo ou não, sendo caro ou não, a gente tem que manter alguns outros meios. Não, eu concordo. Agora eu digo o seguinte, antes era só rádio e televisão, principalmente. Não tem comício, não tem showmício. Você lembra do showmício ou não? Sim, lembro. Né? Tinha grandes shows, etc. Mas agora você tem a propaganda, não só que eu recebo do candidato, que eu compartilho com meus amigos. Sim, e compartilho dizendo vote no fulano e compartilho dizendo não vote no fulano. Sim, quer dizer, me deram na mão um poder de missão que eu nunca tive, eu, eleitor. Sim, as mídias sociais, elas propiciam isso e de uma forma muito interessante. A gente vê muito jovem se politizado, se envolvendo com política. Eu venho de metrô às vezes. Hoje eu não vi, mas eu venho de metrô. Eu fico contando quantas pessoas no metrô pessoal, vamos dizer, não é da elite, tá certo? Contando quantos não estão olhando o celular no metrô. Olha, 80% do vagão, está todo mundo lá. Eu não sei o que eles estão fazendo. Eu acho que na capital de São Paulo é difícil, não sei, né, os números exatos, mas é difícil falar que poucas, né, tem pessoas que não têm celular, redes sociais. Eu acho que na capital a maioria deve ter acesso a esse instrumento, né? O que preocupa são as outras regiões do país, né? A gente tem realidades. Esses dias eu fui palestrar no TRE do Mato Grosso. E, nossa, um lugar formidável, assim, diferente, né? Comi jacaré, assim, coisa que a gente não vê aqui, e realmente uma carne muito boa. E aí fui conhecendo, né? Nos apresentaram o tribunal, a parte histórica, tudo, e as eleições de lá. Lá, muitas urnas têm que ser levadas às tribos indígenas, né? E lá tem as peculiaridades para poder entrar naquela tribo. Então, assim, é uma coisa que você fala, nossa, é Brasil? Então, quanto mais a gente viaja, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que cada lugar tem as suas especificidades, né? E aí a gente vê assim, nossa, como que tem isso aqui, dessa forma, estamos no Brasil. Então, assim, a gente aqui de São Paulo não tem, às vezes, uma dimensão do que é por aí afora. Não, mas o que a gente percebe, você tem toda a razão, claro, a gente percebe assim, sempre elege os mesmos. Sim, sempre. Eu até brinquei aqui no off aí, da reportagem, com a Capitania do Maranhão. Aí passou muito rápido, talvez as pessoas não ouviram. Né? Chamado de Capitania do Maranhão, você tem um capitão donatário. E tem, o Maranhão tem um capitão donatário, o Acre tem outro capitão donatário. E cidades pequenas também têm as famílias, né, que dominam a política. Isso a gente acaba não conseguindo evitar. Agora, será que mudar o sistema resolve o problema? Né? Essa é a nossa preocupação. Será que isso elimina todo o problema? E eu vejo assim, o modelo que eles estão querendo adotar agora, temporariamente, o Distritão. O Distritão vai favorecer com que esses que estão continuem. Então, assim, será que teria que mudar o sistema? A gente reclama muito de, precisa fazer uma reforma política para mudar a política. Mas será que o problema é o sistema? Ou o problema é as pessoas? É quem está no poder? Eles não vão provar nada contra eles, né? Que impeça a reeleição e a manutenção do foro privilegiado. Porque se eu perder meu foro privilegiado, vão me mandar lá para o Sérgio Moro, pô. Exatamente. Essa deve ser uma preocupação muito grande. A advogada, doutora Karina Cufa, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, gentilmente aqui conosco. Em relação, então, ao que se pode esperar amanhã sobre o financiamento público de campanha, eles não vão abrir mão. Você falou que são 3 bilhões e 600. Quanto tem o fundo eleitoral em cima disso? Mais 900, você me falou, que eles receberam durante o ano. Já receberam 900 milhões. Quanto de imposto, né, que eles vão fazer
na campanha eleitoral da Rádio e Televisão que as empresas vão poder descontar. Eu acho que são mais 600 milhões. Tem exatamente Que seria, isso. então, 1,5 bi mais 3,6 bi. Exato. E esse orçamento, como ele está previsto em percentual em cima do orçamento da União, e a gente está num momento de crise, né? O orçamento da União está apertado. Conforme for aumentando o orçamento da União, mais dinheiro os partidos recebem. Porque aí eles teriam o quê? Um percentual, não é? Vocês querem 0,5% do PIB do país? Exatamente. É isso? Essa é a preocupação. Eu também quero 0,5%. Aliás, eu ficaria com 0,1%, tá bom. Estava ótimo, né? Exatamente. Então, isso preocupa bastante, porque é muito dinheiro público para uma campanha. E a gente está falando agora em cortes na Previdência. Né? Então, vamos reduzir o orçamento destinado à Previdência. Claro, as fraudes têm que ser apuradas, que isso já acaba ocasionando um enxugamento dessas despesas. Mas a gente tira dinheiro da Previdência, mas envia mais dinheiro para partidos políticos em momentos de crise. Então, isso preocupa, isso realmente preocupa. Será que o povo não vai dar o troco? Ou cortaram a Previdência da minha avó para fazer... Eu acho que o povo brasileiro é um pouco manso. Karina, muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigada. Nós precisamos gritar mais. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a nosso agradecimento então, à doutora Karina Cufa aqui conosco, né, conversando. Isso vai ser amanhã. E amanhã, obviamente, a gente vai ter o pessoal aqui para comentar, né, e a gente poder formar opinião a respeito disso também. Até já.